Boa tarde, pessoal. Hoje, dando continuidade à nossa aula, nós vamos começar nossa aula de um jeito diferente. Nós vamos começar com a contação de história, que é o leão e o rato. Baseado nessa história, vocês vão fazer uma atividade que está na folhinha, certo? Essa história, ela traz para a gente à tona o que nós devemos vivenciar durante nossa vida, né? Quando nós somos crianças e depois que ficamos adultos. O que a gente fazer o bem para uma pessoa não traz em troca. Então, a nossa história de hoje fala sobre o leão e o rato. Nós sabemos que o leão é considerado o rei da selva, né? Que protege por ele ser um animal feroz. E o rato, ele é um animal temido pelas pessoas porque ele nos causa doença, né? E há pessoas que têm medo dele. Então, essa historinha que nós vamos contar hoje é sobre isso, certo? Vamos lá. Satisfeito, depois de uma caçada, o leão encontrou um belo lugar, à sombra para descansar. Querendo escapar das garras afiadas de um falcão, um camundongo tentava achar um esconderijo. Ele corria tão rápido pelo bosque que nem percebeu quando esbarrou no terrível leão, que dormia tranquilamente. Dessa vez você escapou, mas da próxima vez não terá tanta sorte, falou o falcão. Ao ver o camundongo próximo do leão, ao avistar o leão, o camundongo tentou fugir bem depressa, mas para sua infelicidade, antes disso, o rei da selva o prendeu pelo rabo. O leão estava pronto para devorar o camundongo, quando suplicou desesperado: por favor, senhor rei, poupe a minha vida. Por essa bondade um dia poderei lhe retribuir. O leão riu com desespero e pensou: como o pobre camundongo poderia me retribuir algo? Porém, como estava sem fome, o comoveu e o deixou, e o camundongo foi embora. Dias depois, quando o leão passeava tranquilamente embaixo de uma árvore, foi surpreendido por uma rede, que o prendeu. A rede era muito forte e ele não conseguiu livrar-se dela. Por mais tinha tentado, não restava nada a fazer. O leão urrou mais alto, que pôde a fim se chamar outros leões para salvar. O camundongo que estava por perto ouviu o rugido do leão e reconheceu imediatamente. Percebendo que havia algo errado, correu para retribuir a bondade do leão e deixá-lo vivo. Ao ver que o leão estava preso na armadilha de caça, o camundongo roeu as cordas e conseguiu soltá-lo. Depois disse ao leão: o senhor jamais pensou que um pequeno camundongo pudesse salvar sua vida. Agora se sabe que isso é perfeitamente possível. Percebendo que seu erro, o leão agradeceu ao rato e os dois se tornaram amigos, pois compreenderam que, apesar das diferenças, poderia viver como aliados dali por diante. Moral da história: jamais despreze ou subestime qualquer pessoa e situação, e sempre trazer algo de bondade e justiça, ao residir a sua grande oportunidade. Então, quer dizer assim, não é porque você é pequeno ou frágil que você é incapaz de ajudar alguém, não é? Não é porque o outro é mais forte ou mais inteligente que ele não pode ser ajudado. Então, essa historinha ela quer dizer isso, que nós temos características que podemos salvar. E quando a gente faz algo de bom, a gente é retribuído. Tia vai mostrar a história, certo? A historinha aqui, ó. O leão dormindo tranquilo quando o camundongo chegou. O rato, que é a mesma coisa. A águia, quando avistou o rato. O leão, quando foi preso, né? E o ratinho só ouviu um dos seus gritos porque ninguém da floresta veio ajudar. O rato tentando roer as cordas da armadilha para salvar o leão. E o leão agradecido. Olha aqui a moral da história. Moral da história: jamais despreze ou subestime qualquer pessoa e situação. De sempre trate o próximo com bondade e justiça. Isso reside
as grandezas e oportunidades da vida. Então, isso quer dizer que quando nós tratamos o próximo bem, né, nós vamos ser tratados bem. Quando a gente dá algo em troca, a gente vai receber, certo? Então, nossa atividade da folha, certo, gente? Atividade da folhinha. São 2 atividades na folhinha. A primeira tem o seguinte: leia a fábula e responda a questões abaixo. A fábula do leão e o ratinho termina com a moral: uma boa ação ganha outra, certo? Então, o que é que quer dizer essa história? Na moral da história, quando eu trato bem alguém, quer dizer o quê? Quer dizer que o bem é recompensado, que ama deve ser pago e que o amor deve ser correspondido. Então, lembra do que a gente falou na aula passada: o amor ele não é comprado, certo? A gente ganha o amor, então a gente recebe em troca, mas comprado eu não posso ir no supermercado ou uma farmácia comprar o amor, não, jamais. Então, quem faz o bem é recompensado pelo bem, né? Se você faz o bem, você não vai receber mal em troca, você vai receber o bem. E na número 2, você vai olhar o desenho que está ao lado e ler as palavrinhas e riscar a palavrinha certa. Tem um desenho do leão e do rato, então você vai procurar o nome leão e rato e vai marcar, certo? Na outra atividade é uma produção textual, certo? Uma produção de texto. Começando com frases. Nós só vamos começar um texto quando nós começamos a aprender uma frase. Então, o que é uma frase? São junções de várias palavras. Aqui eu tenho uma frase: ó, o leão e o rato. É o título da história, mas é uma frase, certo? Então, vai ter a gravura do leão e vai ter a gravura do ratinho. Você vai olhar a imagem que tem na atividade e vai fazer frases, certo, gente? Então, você vai criar frases. Essa é a nossa atividade da folhinha, certo, gente? Essa é a nossa primeira atividade da folhinha, certo? Essa aqui, para marcar o X no desenho e na imagem do leão, certo, gente? A segunda é essa aqui. Você vai olhar a gravura e vai formar frases a partir desta gravura, certo? Então, eu tenho aqui o leão pegando o rato. Que frase você poderia formar com esta gravura? O leão preso. E a outra, o leão sendo amigo do rato. Então, vocês vão formar frases com essas gravuras. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, hoje, como a gente falou dos animais, nossa historinha, foi falando sobre os animais, nossa atividade do livro de ciências vai falar sobre os animais, certo? Livro de Ciências, da página 47 e 48, vai falar sobre a estrutura do corpo dos animais. Então, os animais ele têm um corpo coberto de pelo, penas, escamas e pele lisa, certo? E placas duras. Esse revestimento do corpo é para proteger os animais do frio ou do calor. Então, a temperatura do corpo do animal vai depender do ambiente em que ele vive e da cobertura do seu corpo para a sua existência. Então, o dia vai mostrar um videozinho falando sobre alguns tipos de animais e os tipos e o corpo dos animais. Os animais possuem diferentes tipos de estrutura que os reveste, protegendo o seu corpo. Animais com o corpo revestido por pelos. Nesse grupo temos os cães, os gatos, coelhos, furão e outros animais. Esse grupo, eles nascem da barriga da mamãe e mamam quando pequenos. Se você perceber o seu bracinho, você vai ver que você também tem um corpo coberto por pelos. Você também faz parte desse grupo. Esse grupo é o grupo dos mamíferos. Corpo revestido por penas. Nesse grupo nós temos as aves. As aves nascem de ovos. As penas auxiliam as aves no voo e também aquecem sua pele. Corpo revestido por escamas. Nesse grupo nós temos as serpentes, os peixes e os lagartos. Eles também nascem de ovos. Corpo revestidos por placas duras. Nesse grupo temos os jacarés, os crocodilos, as tartarugas e os jabutis. Eles também nascem de ovos. Corpo revestido por pele fina.
Nesse grupo temos os sapos, as rãs e as pererecas. Eles são anfíbios. Enquanto são filhotinhos, quando logo assim que nascem, eles vivem na água e quando chegam na fase adulta, eles vão para a terra. Corpo revestidos por conchas. Nesse grupo nós temos o caracol, o caramujo e alguns crustáceos. Então, vocês viram, né, o vídeo explicando o corpo dos animais. Então, nossa atividade na página 48 tem o seguinte. Ligue as imagens dos animais à cobertura corporal correspondente. Então, eu tenho um lobo, a cobra, o tucano, o caracol e uma rã. Então, lá tem pelo, penas, pele fina, conchas e escama. Você vai procurar o que pele é de cada animal e vai ligar. Na número 2 tem desenho que se perde. Um animal que possui o corpo coberto de pelos. Aí você vai desenhar qualquer animal. E o animal que possui o corpo com 2 pés, certo? Então, essas são nossas atividades de hoje. Lembrando que uma é na folha, né? Que é sobre a historinha, o leão e o rato. E a do livro de ciências, certo? Outra coisa que eu vou falar para vocês. Façam as leituras diárias. Porque vocês só vão conseguir realizar uma boa atividade quando vocês começarem a fazer a leitura diária. Eu não estou mais anotando na plataforma as páginas do livro. A página do livro vai ficar sempre exposta aqui no vídeo. Então, só vai ter acesso às páginas do livro quem assistir todos os dias o vídeo. Tanto para saber se é na atividade, tanto para saber se é no livro ou na folhinha, certo, gente? Então, nossa atividade na folha, certo? Foi aquelas 2 folhinhas da contação de história. E livro de ciência, página 47. Livro de ciências na página 47. Outra coisa que nós devemos lembrar sempre. Se não fizermos a leitura diária, nós vamos ter dificuldade até mesmo para realizar nossas atividades, certo? As leituras que estão indo na folhinha para recortar e colar no caderno de leitura. Só vai para colar no caderno de leitura as leituras, nada de atividade. As atividades que é para colar no caderno tem o nome colar no caderno, certo, gente? Então, tia vai fazer a leitura diária com vocês, né, da familhinha silábica do L. Ah, tia, mas eu já sei, mas tem coleguinhas que ainda não sabem. Então, por isso, tia tá repetindo todos os dias, certo? Pronto, essa é a nossa leitura da folhinha que tem até o desenho de um leão, né? Então, nós vamos começar com a letra com lá, lé, li, ló, lu, lã. Então, eu tenho lu, a. Então, eu formei lu, a. Lé, mé, leme. Por que tia não diz assim, ó? L-E, lé, M-E, mé? Porque se tia ficar repetindo isso, ao invés de vocês aprender, vai confundir mais vocês. Então, tia já sabe que L é lé. Então, lé, mé. Lo, bó. Lo, bó. Lé, ão. Lé, ão. Lá, pis. Lá, pis. Lé, vé. Lé, vi. Li, lás. Li, lás. Lá, tá. Lá, tá. Li, xó. Li, xó. Olha, quando a gente vai fazer uma leitura, se eu tenho dificuldade de saber que L-U é Lu, então eu boto na minha cabecinha. L-U, Lu. Lu, A. Lua. Tá vendo? Isso até mesmo serve pra gente saber quantas sílabas tem uma palavra. Nós aqui ó, estamos trabalhando basicamente com palavras com 2 sílabas. Para eu formar frases, até mesmo para a atividade de hoje, a produção de show, eu preciso de palavras, certo? Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer? Eu tenho o seguinte. Eu tenho a palavra... Eu quero formar uma frase com nome lua. Então, eu vou começar a frase. A lua é bela. Coloco o ponto final para saber que eu terminei a minha frase. Então, a lua é bela. Certo, gente? Então, a lua é bela.
lembra do que tia falou. Se você tem dificuldade lá nas letras, na sílaba, então você volta no caderninho de leitura. Lá eu tenho as vogais que são A, E, I, O, U. As vogais minúsculas. A, E, I, O, U. A vogal maiúscula. A, E, I, O, U. Então, essas são as vogais maiúsculas, certo, gente? Aqui em cima você pode ver que eu tenho 4 formas de escrita. Eu tenho o B bastão maiúsculo, o B bastão minúsculo, o B cursivo maiúsculo e o B cursivo minúsculo. Então, aqui estão todas as letras do nosso alfabeto. É assim, certo, gente? Para eu formar palavras, eu vou precisar de letras, né? E para eu formar frases, eu preciso de palavras, certo? Então, toda vez que a gente sentir a dificuldade. Outra coisa, você não está sabendo fazer a família silábica, certo? E vai dar uma base aqui, ó só. Vamos lá, nós já estudamos a gente estudou o A, né? E, I, O, U, ão. Pronto. A, E, I, O, U, ão. Isso aqui é o quê? Isso é as vogais. Então, vamos lá. E aqui é uma junção das vogais, certo? Mas eu vou precisar dessa junção para formar a família silábica. Vamos começar com a do B, a do C, a do D e a do F. Então, vamos lá. B com A, aí ó. Ba. Depois vem o quê? E. Então, é B. Depois o I. Bi. Depois o O. Bo. Depois o Bu. Depois o ão. Bom. Então, eu tenho ba, be, bi, bo, bu, bom. Certo, gente? Agora, o C. Então, eu tenho K. Que. Não é que, porque o que ele é escrito assim, ó. Que. Então, isso não é que. Esse aqui vai entrar nas sílabas complexas. Então é K, Ko, Ku, Cão. Ele ficaria depois Se e Si. Então, K, Ko, Ku, Cão. A do D, vamos lá. Da, De, Di, Do, Du, Dão. E a do F, não é? Vamos lá. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão. Então, aí eu montei uma estrutura da família silábica. Isso vai do A, do B ao Z. Então, todos eu vou usar vogais e vou usar as consoantes. Isso é um treino para a gente começar a prática de formação de palavras, certo? Para aquelas crianças que ainda não estão conseguindo formar palavras. Tem umas que já estão lendo divinamente, tem umas que já estão fazendo frases. E pegou umas atividades a semana passada na escola e viu que estavam fazendo frases, certo? Então, eu só vou começar a fazer as minhas palavras quando eu começar a saber o que é uma junção silábica. Aí, daqui eu já fiz as sílabas, né? Então, eu posso formar palavra. Então, eu posso formar bo, peguei o bo e o K, ó, bo, K. E eu posso escrever K, bo. Tá vendo, gente? Que eu só vou mudar as sílabas de lugar e vou formar 2 palavras. Então, eu posso formar, ó. E vou apagar isso aqui para vocês verem melhor. Bo, K, boca. E eu posso também formar, ó, K, bo, cabo. Então, ó, boca e cabo. Tá vendo? Eu posso formar, ó, da, ó, da e o dó. Dó. Então, eu formei, ó, da, dó. Certo, gente? Então, eu formei, ó, da, dó. Também eu posso formar, ó, Fá. Vou apagar de novo, porque vai apagar, certo?
Então, pode pegar o Fá. Peguei o Fá. Fá e o Cá. Cá. Eu vou juntando sílabas e vou redescobrindo palavras. Outra forma de você aprender bem fácil a família silábica em casa é o seguinte. Você pode pedir para a mamãe, certo? Pegar uma folha de papel e eu vou mostrar a você como é, certo? Para você poder, você vai pegar uma folhinha de papel e nessa folhinha de papel você vai escrever sílabas. Ó, pegou a folhinha de papel em branco. Dividiu assim os quadradinhos, ó. Ó, pegou uma folhinha de papel, dividiu os quadradinhos. E eu vou botando sílabas, ó. Bo. Pronto. Então, eu coloquei algumas sílabas. Posso pedir para a mamãe recortar em quadradinho? Posso. Então, certo. Se eu pegar, recortar em quadradinho, eu posso começar a juntar palavras, ó. De cada quadradinho, eu tenho, ó, bó, outro quadradinho, cá. Então, se eu juntar, vai ficar, ó, boca, certo? Então, vocês podem começar a juntar palavras para a formação de palavras dessa forma, certo, gente? Lembre o seguinte, quando vocês for formar palavras, você tem que saber que aquela palavra existe. Não adianta juntar uma sílaba com a outra e escrever palavras que não existem. Tem que ser palavras que existem. E lembrando sempre, para a formação de frases, começa com a letra maiúscula. Aqui é a linha do caderno, gente, ó. Começa a frase com letra maiúscula, ó. Galo cantou. E o ponto final. Lembra que, para formar uma frase, eu tenho que deixar um espaço. Vou meço no meu caderninho o espaço de um dedo entre uma palavra e outra. Então, ó, galo cantou. Certo, gente? Então, ó espaço. Galo, espaço, cantou. Terminou. Certo, gente? Então, preste sempre atenção quando for formar palavras, quando for formar frases, certo? Essa é a nossa aula de hoje. Lembre, atividades em folhas e atividades no caderno. Fiquem com Deus e até amanhã. E beijo. Tchau.